Boa noite, irmãos. Bom, nós iremos dar sequência à nossa meditação, Evangelho de João, capítulo 18. Hoje a nossa meditação será um pouco longa, mas não se preocupem, né? Nós teremos um texto longo. Deixa eu corrigir a frase, né? Nossa meditação não será tão longa. O nosso texto é longo, meditação não, tá? Não se preocupe. Nosso texto vai até o capítulo 19, versículo 16, né? Começa no versículo 28 do capítulo 18. Nós iremos até o versículo 16 do capítulo 19. Por que nós iremos se estender tanto? Porque é um momento onde Jesus está perante Pilatos. O diálogo que Jesus tem com Pilatos, né? Uma conversa inteiriça, né? Que eles têm ali. Então, nós iremos meditar nisso. Jesus perante Pilatos, né? Então, não vou delongar muito. Nós já iremos iniciar aqui. O interessante é nós atentarmos para a expectativa que eu acredito que seja do apóstolo João, que nós enxerguemos Jesus como realmente ele estava sendo dito sobre ele, como o rei dos judeus. Apesar de que as pessoas ali não entenderam e não criam nisso, mas Jesus era rei. E ele mostra a sua majestade aqui, mesmo neste momento onde os homens estavam ali condenando e estavam ali prestes a morrer, a ser crucificado. E, em contrapartida, nós veremos ali a pecaminosidade do homem, a maldade que há realmente no coração dos homens. Então, eu entendo que, talvez com essa perspectiva, né, o apóstolo João estava escrevendo aqui essa parte. Interessante que ele é o que mais delonga, né? Os outros evangelhos, eles não se delongam tanto na conversa entre Jesus e Pilatos. Ele é o que dá mais detalhes, fala mais coisas sobre essa conversa. Então vamos começar aqui, versículo 28. Capítulo 18, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na casa da audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Bom, aqui nós já temos aqui algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, aqui no Evangelho de João não é dito o que aconteceu na casa de Caifás. Lembra? Nosso estudo passado, nós vimos que Jesus foi levado à casa de Anás, né? Que era o sogro de Caifás, somos sacerdote da época. O apóstolo João não descreve aqui. Talvez sejam fatos já conhecidos pelo povo do que acontece na casa dele quando um preso é levado lá, quando há o julgamento. Então, ele não fez questão de relatar o que aconteceu ali, ou simplesmente não teve conhecimento, mas pulou essa fase de ir para a casa de Caifás e foi direto para, como ele diz aqui, a audiência lá com Pilatos. E o interessante aqui, nessa audiência aqui, seria a residência de Pilatos mesmo, né? Seria lá sua casa forte, né? O seu castelo, sei lá, um lugar forte onde ele ficava o governador ali daquele povo. Então, eles levaram para ali. E aqui diz o seguinte, eles não entraram para não se contaminar. Irmãos, aqui não tem como nós não falarmos sobre isso, né? Eles não entraram para não se contaminar. Porque qual que era a tradição? Eu creio que era a tradição do povo judeu, não era uma exigência da lei, mas uma tradição que eles foram adicionando, né, à lei. Mas eles não entravam porque eles acreditavam que eles se tornavam impuros por simplesmente entrar na casa de um gentil. E no caso aqui, na casa de Pilatos. Então, eles não poderiam se contaminar por isso. Fica notório que a hipocrisia desses homens, né? E quão hipócrita o homem pode ser. Esses homens, eles estavam aqui, né, literalmente, coando mosquito, mas engolindo camelos. Porque eles estavam preocupados com uma coisa tão significante, vamos dizer assim, né? Comparado àquilo que eles estavam prestes a fazer. O que eles estavam prestes a fazer?
Eles estavam prestes a matar o Messias. Eles estavam prestes a matar um inocente. Eles estavam ali com seus corações cheios de ódio. Eles não entendiam a lei. Porque tudo o que era escrito na lei era para que o homem pudesse ter compaixão, pudesse ter amor, pudesse tratar bem uns aos outros. E aqueles homens estavam simplesmente cheios de ódios por Jesus, mas estavam grandemente preocupados com uma tradição. Estavam preocupadíssimos, por isso eles não queriam entrar na casa de Pilatos de forma alguma, porque aquilo os impediria de participar da Páscoa. Eles seriam contaminados. Irmãos, essa foi a pior tragédia daqueles líderes religiosos. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Por quê? Porque aqueles homens eram conhecedores da lei. Eles sabiam que o que Jesus estava fazendo era cumprindo a lei. Jesus estava fazendo aquilo que a lei estava sendo dito, né? Os milagres que Jesus realizou, o que ele pregava e ensinava era a lei. Jesus não estava pregando fora da lei. Como Jesus mesmo disse, as coisas que ele pregou em aberto. Eles já ouviam, eles conheciam aquilo. Mas por que Jesus era uma ameaça para eles? Por que eles não aceitaram Jesus? Primeiramente porque Jesus não era o Messias que eles esperavam. Eles esperavam um Messias político, né? Aquele homem que fosse salvá-los da condição que eles se encontravam. Por isso eles não estavam crendo em Jesus, né? Inclusive até os discípulos também não estavam conseguindo aceitar essa questão de o Messias ter que morrer. Para eles, o Messias seria um rei que sentaria no trono de Davi, reinaria e transformaria Jerusalém em um novo império, como foi no reinado de Davi. Libertaria eles do Império Romano. Esse era o pensamento daqueles homens para o Messias. E Jesus frustrou essas expectativas. Não foi esse Messias que eles esperavam. Eles não esperavam um Messias servidor, que iria sofrer, morrer pelos nossos pecados. Eles também estavam ali odiando Jesus porque Jesus estava colocando em perigo o seu poder, o poder deles, né? O poder de governo deles. Lembra lá quando Jesus ressuscitou Lázaro e eles ficaram sabendo desse grande sinal? O que aconteceu? Eles creram em Jesus porque Jesus ressuscitou um homem dos mortos? Não. Eles fizeram uma assembleia ali, né? Uma reunião, falaram, nós precisamos matar esse cara. Desculpa aqui usar, né? Nós precisamos matá-lo. Nós precisamos matá-lo, por quê? Porque muitas pessoas estão crendo, se ele continuar fazendo esses sinais, as pessoas vão segui-lo, o imperador vai tirar de nós a nação, poder que nós temos. Nós precisamos acabar com ele. Ele está sendo um impedimento para o nosso governo. Aqueles homens, aqueles líderes religiosos, eles tinham privilégios. E eles não queriam perder esses privilégios. E Cristo estava ameaçando-os. Ameaçando esses privilégios. Não somente isso, mas também Cristo era uma ameaça ao seu orgulho, à sua arrogância. Aqueles homens se achavam grandemente santos. Exemplos. Mas Jesus estava mostrando para eles que Deus olha o coração, não o exterior. Aqueles homens eram muito preocupados com o exterior, né? Se preocupavam em decorar as sepulturas, né? Com aquela sepultura decorada, mas por dentro eram podres. Cheiravam mal. Jesus estava mostrando claramente. E eles eram. Jesus era uma grande ameaça para eles. E por isso eles queriam grandemente matar Jesus. Mas, irmãos, uma questão aqui é que a hipocrisia não é uma exclusividade dos hipócritas fariseus. A gente parece que faz um sinônimo, né? A gente fala de hipócrita, a gente já lembra dos fariseus e saduceus. Hipócrita, fariseu e saduceus, não. Sabia que todos nós podemos ser? Podemos nos comportar como hipócritas.
podemos facilmente nos orgulhar da nossa religião, o que nós fazemos, como eles faziam, né? Nós podemos. Lembra da parábola que Jesus fez lá em Lucas, capítulo 17? Ele fala da parábola do fariseu e do publicano, a oração do fariseu. Senhor, gratidão porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, né? Eu participo da cerimônia, ou seja, falou ali uma lista extensa, né, de qualidades religiosas, as quais ele cumpria. Irmãos, nós não estamos livres de fazer isso. De olharmos um para o outro e começarmos a comparar, né? Olha, Senhor, eu dou graças porque a minha vida vai bem, diferentemente, né, da vida. Todos nós, na verdade, a palavra nos ensina a debruçarmos na palavra de Deus. E quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, ela nos mostra quem nós verdadeiramente somos. Perante um Deus santo, um Deus eterno, um Deus poderoso e é misericordioso. E por isso enxergamos que nós só somos o que somos devido à sua graça. E aí, irmãos, quando nós somos humilhados perante o Senhor, nós passamos até a ter mais compaixão uns pelos outros, a amar mais uns aos outros, a compreender melhor as pessoas quando elas simplesmente não estão ao nosso ver, né? Porque isso nós julgamos pelo que nós vemos, não pelo que nós conhecemos, porque nós não conhecemos os corações das pessoas, mas pelo que vemos nós falamos, olha, eu sou melhor do que você. Devemos ter cuidado para nós não estarmos comportando como os fariseus que achavam que eram melhores do que os outros. Ou começarmos a nos preocupar com coisas muito pequenas e a nossa vida realmente ser um grande... ser entregue ao pecado, como era aqueles homens, né? Estar preocupados com cerimônias, com coisas, né? Ah, eu preciso estar na igreja, eu preciso participar, eu preciso, mas na minha casa, ou no meu trabalho, ou onde eu estou, eu não preciso me preocupar. A minha preocupação é só estar na igreja no dia do culto, no horário do culto, participar do culto, está tudo certo. Mas o resto, não importa. Os fariseus eram aqueles homens que estavam odiando, querendo matar Cristo, eles eram assim. A preocupação deles era participar ali da liturgia da Páscoa, mas não estavam nem sequer pensando que na possibilidade, olha, nós estamos matando um homem inocente. Nem isso passou pela cabeça deles. Então, irmãos, esse versículo nos mostra, né, uma grande verdade de que Jesus é o rei, que o homem é pecador. E precisamos estar atentos para essa nossa natureza pecaminosa. Nós não estamos aqui excluídos de fazer as mesmas coisas que muitos homens fizeram, né? E fazem contra Deus, contra o Filho de Deus. Então, nós vamos dar sequência, né? Eu acho que assustei os irmãos, né? Demorando aqui nesse versículo, mas pode ficar tranquilo, nós iremos, né, ler bem mais aqui do que falar. Então Pilatos, versículo 29. Então Pilatos saiu fora e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Percebe a forma como é? Bom, Pilatos saiu, né? Como diz o versículo 29, foi até os saduceus, líderes religiosos, aquela multidão, perguntou: olha, que acusação vocês têm contra este homem? Que acusação vocês têm contra Jesus, né? Que acusação eles tinham? E eles falam assim: olha, se ele não fosse um malfeitor, nós não traríamos. Ou seja, é como se ele dissesse assim: olha, nós já fizemos a investigação que precisava, ele é um malfeitor, então condena ele aí à morte, acabou. Não precisa falar mais nada, é só fazer o que nós estamos dizendo, mata ele e acabou. Era mais ou menos isso aí. Era isso aí que eles estavam dizendo. Olha, responderam e disseram: se esse não fosse malfeitor, tu não entregaríamos. Nós sabemos, né, os outros evangelhos mostram que eles levantaram falsas
falsas testemunhas, falsas acusações contra Jesus, para poder incriminar, para poder simplesmente achar, mas não foi achar culpa, mas não foi achado culpa. Então, aqui eles levam a Pilatos e eles querem que Pilatos tome a atitude. E aí Pilatos provoca, né? Pilatos simplesmente provoca, dizendo assim, responderam, versículo 31, disse-lhes, pois, Pilatos, levai-vos e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. E aí no versículo 32, o apóstolo João explica o porquê disso, por que isso aconteceu. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. O entendimento aqui seria mais ou menos que os judeus eles não tinham a pena de morte na crucificação, eles não matavam homens crucificando, eles não tinham esse poder. Por isso eles levavam aos romanos para que fossem julgados e fossem mortos. As escrituras, né, Jesus mesmo afirmou a forma como ele deveria morrer. Então a explicação melhor desse versículo é essa. Né? Tem uns pontos de curiosidade, por que os judeus não podiam matar, não era lícito matar, né? Eles apedrejaram Estevão, por que eles não podiam matar? Enfim. Mas o ponto fundamental aqui, que o apóstolo João faz questão de frisar e explicar, é que Jesus tinha que ser julgado por ímpios para que ele fosse morto, crucificado. Como Jesus mesmo diz lá no capítulo 12, versículo 32 e 33, Jesus faz essa afirmação, e é referente a essa afirmação que o apóstolo João cita isso ali, né? João 12, 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aí dizia isso, o apóstolo João explicando, dizia isso significando de que morte havia de morrer. Então, Jesus novamente falando de que morte ele havia de morrer e o apóstolo João explicando, né? Explicando que ele estava falando sobre isso. Bom, dando sequência à nossa leitura aqui, versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Pilatos faz uma pergunta aqui muito interessante. Todos nós deveríamos fazer, né? Todas as pessoas, na verdade, nós já fizemos essa pergunta. Quem é Jesus? E, graças a Deus, a sua grande maioria descobriu que ele é o Filho de Deus, Filho eterno, que morreu pelos nossos. Pilatos faz essa pergunta, só que a pergunta de Pilatos não é uma pergunta baseada na sua curiosidade, na sua investigação, ou na sua intenção de saber se Jesus realmente era um Messias, um ungido de Deus, o prometido. Na verdade, ele estava fazendo a sua pergunta era baseada nas informações que ele estava vendo no decorrer, né, das pessoas, daqueles fariseus, daqueles líderes religiosos, de que Jesus estava se afirmando ser o Messias, o prometido, mas um rei político. E não era isso. Para isso que Jesus não veio como um rei político. Ele não veio como estabelecer o seu reino e ser uma ameaça ao Império Romano. Não. Se ele tivesse perguntado que Jesus era o rei messiânico, que veio estabelecer o seu reino eterno, espiritual nos corações dos homens, aí, opa, daria certo. Mas não foi essa a pergunta, não foi com essa intenção. Na verdade, ele estava ali usando as informações que recebeu dos fariseus, que chegou aos seus ouvidos, de que Jesus estava se colocando como um rei dos judeus, o Messias político. Né? Então, por isso que Jesus responde assim a ele, versículo 34. Jesus respondeu, tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram tu?
outros de mim? Disseram os outros de mim, né? Isso partiu de você? É uma curiosidade sua? Você está investigando isso? Você tem intenção de saber isso ou simplesmente é o que os outros falaram, né? Então, por isso que Pilatos responde aqui de uma forma ah, ah, sem respeito, né? Sem levar em consideração o que Jesus, desdenhando o que Jesus estava dizendo a ele. Né? Quando ele diz assim, olha, eu não sou, né? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Né? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. E que fizestes? Aí, quando ele faz essa pergunta, o que fizestes, né? O que Jesus fez? Aí respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue às mãos, não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus deixa bem claro, irmão, para ele não era uma ameaça ao Império Romano. Tá? Seu reino não era um reino político. Se fosse um reino político, seus servos viriam e não deixariam que os judeus o prendessem. É fato. Se Jesus fosse um rei político, isso ia acontecer. Mas Jesus não era. Nós vimos isso, né, todo o seu ministério, né, nós vimos isso claramente na sua repreensão a Pedro, quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do servo do sacerdote, né, o Malco lá. Jesus repreende. Guarda essa espada. Foi para isso que eu vim. Então, o reino dele não é um reino político, terreno, não é deste mundo. Mas Jesus é rei. Isso é fato. E aí o Pilatos faz a pergunta, né? Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Bom, é como se Jesus estivesse confirmando aqui que realmente ele era rei. Para isso que ele tinha vindo. Para dar testemunho da verdade. Que verdade? A verdade absoluta que muitas pessoas negam, relativizam, né? A verdade absoluta é que existe um Deus e que toda verdade vem dele, vem desse Deus. Toda verdade está na palavra que esse Deus deixou. Toda verdade leva em direção a Jesus Cristo, ao Evangelho de Cristo. Então é essa verdade que Jesus veio testificar. Foi dessa verdade que ele veio falar, para que as pessoas pudessem ouvir, e aqueles que, como ele diz aqui, né, e todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. Todo aquele que atenta a essa verdade, ouve a voz do seu Senhor. Quer você queira, quer não, existe uma verdade. Quer você acredite ou não, existe uma verdade. Quer você queira ou não, essa verdade irá ajudar. Ajudar todos nós. É essa verdade que salva. Foi dessa verdade que Jesus veio testificar. É nessa verdade que todos nós precisamos crer, nos apoiar. É esse reino dele, é baseado nessa verdade. E para muitos irmãos, essa verdade ela é insignificante. E as pessoas são diferentes, assim como Pilatos. Disse Pilatos que é verdade. Que é verdade? A verdade é o quê? Relativa, né? O que é verdade para mim pode ser para você, é mentira. É o que as pessoas dizem hoje. Não existe verdade. É o que as pessoas afirmam hoje.
pessoas são indiferentes para com a verdade. Irmãos, nós vivemos nesse mundo onde relativiza a verdade. E se nós não tivermos cuidado, nós estaremos como eles, acreditando que não existe uma verdade. De que tudo que está escrito aqui são meramente histórias, conto de fábula, né? São histórias interessantes para se criar filmes de ficção. Essa é uma grande verdade, irmão. Precisamos estar atentos, não sermos indiferentes como muitos são. Pilatos, quando ele fala isso, ele volta aos judeus, né? Dizendo aqui, disse Pilatos, que é verdade. E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Bom, aqui nós chegamos em um outro ponto. Pilatos, ele interroga Jesus e não vê em Jesus crime algum. Se Pilatos fosse um rei justo, né, um homem realmente justo, um grande governador, né, um grande juiz justo, o que ele faria? Deixa esse homem para casa. Não vejo nesse homem crime algum. Só que ele não era isso. Não era um governador justo. Ele não estava ali para fazer justiça. Ele não estava ali para exercer justiça naquele julgamento. Ele estava ali para fazer a vontade do povo. Como as pessoas dizem hoje, né? A voz do povo é a voz de... Não é. De jeito nenhum. Nunca foi. A voz do povo, o que ela fez naquele momento? Matou o Filho de Deus. Foi isso que a voz do povo fez naquele momento. O que a voz do povo faz hoje? Nega o Filho de Deus. Se possível, mataria de novo o Filho de Deus. Foi aqui, para aquilo que Pilatos estava ali. Para fazer a vontade do povo. Por isso que ele usa algumas táticas, né? Tudo bem, ele viu que Jesus é inocente. Olha, vamos tentar não matar, liberar esse inocente. Mas eu preciso fazer a vontade do povo, né? Era mais ou menos isso que ele estava, nessa situação. Eu preciso fazer a vontade do povo. Então, eu vou começar, vou dar aqui, né, começar a usar algumas táticas. Primeira tática. Né? Nessa época, nós libertamos um prisioneiro. Né? Nós libertamos um prisioneiro para vocês. E aí, vocês querem que eu liberte esse Jesus, o rei de vocês? Como ele diz aqui no versículo 39, né? Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Foi essa pergunta que ele fez aos judeus. Vocês querem que eu solte esse rei dos judeus? Lembrando, né? Ele não tinha visto nele acusação nenhuma, motivo nenhum para julgá-lo, para condená-lo. Mas o que aqueles homens queriam? O que aquele povo, né? O que era a voz daquele povo naquele momento? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Falou assim, olha, eu não quero que solte esse aí, não. Solta Barrabás. O apóstolo coloca aqui, Barrabás era um salteador. Barrabás, nos outros evangelhos, narra lá que ele, né, participou do motim, da sedição. Motim, sedição é a mesma coisa, né? De um crime, de uma pessoa, um homicídio. Ou seja, era um baderneiro, uma pessoa que se levantava contra as autoridades e que nisso matou uma pessoa que estava ali merecidamente. O povo, acho que provavelmente deve ter passado na cabeça de Pilatos, né? Bom, eu vou oferecer para eles. Eu falo, olha, vou apresentar isso aqui. Vocês querem que eu solte esse bandido aqui, esse baderneiro, esse assassino? Ou o rei dos judeus? Solta o bandido. Solta o assassino, o baderneiro. É esse aí que nós queremos. É dele que nós gostamos. Faltou falar isso, né? Estou exagerando aqui, tá? Estou acrescentando coisas, né? Mas é ele, solta ele. Esse aí não.
Irmãos, às vezes a gente exagera. Eu posso estar falando aqui, estou exagerando. Mas se nós analisarmos muitas atitudes nossas, quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, nós chegamos à conclusão de que nós exageramos em muitas situações. Nós exageramos. Aqueles homens estavam exagerando, escolhendo algo totalmente absurdo, porque simplesmente queriam que Jesus fosse morto. Aquela ameaça para ele. Então, Pilatos não viu outro jeito a não ser propor uma outra forma de agradar o povo. Bom, já que vocês preferiram soltar Barrabás, então nós vamos dar alguns açoites, açoitar Jesus e depois, quem sabe esse povo fica contente se a gente simplesmente dá uma boa surra a Jesus. Quem sabe? Então, versículos 1 em diante do capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Aí aqui os versículos seguintes falam a forma como os soldados fizeram, né? E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, já puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez afora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Irmãos, essa foi mais uma tática de Pilatos para que aquele povo ficasse satisfeito e não condenasse Jesus à morte. Ele simplesmente mandou açoitar Jesus. Eu li um comentário sobre os açoites romanos, os castigos romanos, né? Quando eles mandavam açoitar, tinha três tipos de açoite. Tinha um açoite leve, que era para pessoas não muito perigosas, um açoite pesado para pessoas mais perigosas, e aquele açoite grave, né? Aquele açoite severo, que era para pessoas que estavam para morrer, que tipo assim era condenado à morte e por isso ia ser açoitado daquela forma. Era um açoite que muitas vezes a descrição lá fala que é aquele açoite que usavam aquela chibata lá de couro nas pontas, com ferro ou pedaço de osso, que usavam com grande força para que a pessoa realmente sofresse naquele momento. Alguns dos presos simplesmente não sobreviviam aos açoites. Simplesmente não sobreviviam. Porque o açoite era tão severo, a forma como batia aquele chicote era tão severo que deixava em exposição as vísceras, às vezes os ossos daquela pessoa, porque cortava a carne severamente. Bom, alguns, baseados nisso, dizem que Jesus foi açoitado, o primeiro açoite, não foi um açoite tão pesado, mas Jesus foi condenado à morte, depois foi açoitado severamente. Onde? Jesus foi açoitado. Essa foi a tática que ele estava usando para agradar aquele povo. E sabe a forma como os soldados fizeram? Com grande diferença. Como se tivesse exercendo o seu trabalho normal. E era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo aquilo que eles sempre faziam. Pegar um preso, levar, açoitar, bater, 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 depois levar para ser crucificado, ser morto. Né? Era o que eles estavam fazendo. Então, eles estavam ali, vamos dizer assim, procurando uma forma de se divertir no seu trabalho. Não é isso? Eles estavam procurando uma forma de se divertir. O que eles fizeram? Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus. Ah, você é rei, então toma aqui a sua coroa. E, né? Fazendo, blasfemando ali, né? Tirando chacota de Jesus, né? Ah, você é rei? Ô, rei. Colocando o manto dele para parecer o rei. Depois pegando um cajado e batendo nele. Batendo em Jesus. Isso ali para eles era diversão. Era diversão. Pessoas totalmente indiferentes.
totalmente indiferentes com a situação. Eles não queriam saber quem era Jesus, o que Jesus fez, se ele era uma pessoa importante ou não era, o que ele falou, o que ele ensinou, não estava nem aí. Se ele era, realmente merecia aquilo que ele estava passando, ele não estava preocupado. Só estavam ali fazendo o seu trabalho e se divertindo. Mas, infelizmente, há muitas pessoas assim, elas são diferentes para com o Evangelho, são diferentes para com Jesus. Quando você chega para falar com essas pessoas sobre Jesus, ela fala assim, você crê em Jesus? Tudo bem, fica com a sua crença, eu não creio, acabou. Se possível, essas pessoas até fazem chacota de Jesus. Ficam algumas piadas. Jesus, de Deus, para eles não tem diferença. É um personagem como outro qualquer. Esse é um fato na história que mesmo os mesmos incrédulos reconhecem que isso foi um fato. Mas isso não foi um simples fato. Jesus não estava ali simplesmente como um mero mártir, uma pessoa sofrendo, uma pessoa inocente sofrendo na mão de homens. Ele estava ali sofrendo pelos nossos pecados. E essa é a grande questão. Ele estava ali sofrendo pelos nossos pecados. Terrível coisa é aquele pelo qual Jesus não morreu. Se os seus pecados não estavam sendo pagos por ele naquele momento, coitado de você e não dele. Não chore por ele. Não chore por Jesus por ele estar sofrendo naquele momento pelos seus pecados. Chore por você. Tenha pena de você se ele não morreu pelos seus pecados. Então, irmãos, essa foi uma tática de Pilatos, né? Ele saiu, pois, fora, levando, aqui no caso de Jesus, né? Levando só o versículo 5, saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis aqui o homem. Só que vendo os judeus aquilo, né? Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamavam, dizendo, crucificam, crucificam. Disse Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. O Pilatos não estava ali querendo condenar Jesus. Ele açoitou Jesus para fazer a vontade do povo, mas não funcionou. Já percebeu que não funcionou. Ele açoitou, mandou açoitar Jesus para que o povo, aqueles judeus, pudessem sair dali satisfeitos, ir embora sem matar Jesus. Mas isso não funcionou. Então, aqueles homens disseram assim, vendo, pois, os principais sacerdotes, crucificam, crucificam. Aí o Pilatos, né, disse para eles tomar e eles meio crucificar. Aí no versículo 7, responderam os judeus, responderam os judeus, nós temos uma lei. Versículo 7, desculpa. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu isso, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Por que Pilatos ficou atemorizado aqui? Porque ele creu em Jesus? Não. Ele ficou atemorizado aqui porque era um supersticioso. É um pagão supersticioso. Na cultura romana, eles acreditavam, né, que os deuses, eles vinham e tomavam forma humana. E ficavam disfarçados, né, meio que escondidos. Né, não ficavam, não se apareciam, não se mostravam. Isso na cultura, né, na rede pagã deles lá. Eles acreditavam nisso. Então, se Jesus fosse um Deus, corria o risco dele ter a sua vida amaldiçoada, porque no entendimento deles, se você tratasse bem esse Deus, você teria uma vida fácil, uma vida sossegada, tranquila, né? Mas se você tratasse mal esse Deus, a sua vida ia se tornar uma miséria. Você seria grandemente prejudicado com aquilo. Então, por isso é que ele ficou com medo. Por isso que ele ficou atemorizado. E aí ele novamente ele interroga Jesus, né? Versículo 9.
E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Olha só o Pilatos, né? Se achando ali realmente o poderoso. Quando Jesus não respondeu nada a ele, né, quando ele perguntou, ele se sentiu ofendido. Estava ali agora mostrando que era o poderoso. Jesus colocou ele no lugar dele. Jesus mostrou que ele não tinha poder nenhum. Na verdade, ele não poderia fazer nada se não do alto não fosse permitido. Como Jesus responde no versículo 10, né? Versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus coloca Pilatos no seu lugar, fala: olha, nada, você não pode fazer nada além do que for autorizado de cima. Nada. Tudo que você está fazendo é que tem autorização de cima. Você não faria nada. Abaixa a sua borla aí. E aí Jesus fala assim: maior pecado tem aquele, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui Jesus está fazendo referência. Jesus está fazendo referência ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Caifás. Caifás. Caifás foi aquele sumo sacerdote que falou, né? Lá no texto, quando Jesus ressuscita Lázaro, eles se reúnem. Aí Caifás fala: olha, é necessário que vocês não sabem que é necessário que um homem morra pelo povo? Jesus está fazendo referência a ele. E é interessante, Jesus ele põe um grau, né? Ele põe um certo grau no pecado aqui. Maior pecado, né? Tem aquele que o entregou na mão. Bom, nós sabemos, irmãos, que aqueles que andam na reta justiça de Deus, que andam em grande obediência a Deus, Deus promete galar. Talvez na punição seja a mesma forma. Aqueles que têm um grau de injustiça, de pecaminosidade muito alto, rebeldia contra Deus, a punição talvez seja maior. No caso, Jesus faz aquela separação. Olha, aquele que me entregou a você, ele tem um pecado maior. Você vai ser julgado, ele condenado, né, vai sofrer o juízo pelos seus pecados, mas aquele vai sofrer mais. Como se Jesus dissesse isso, né? Fazendo uma classificação, um grau, colocando um grau, não classificando o pecado, mas colocando um grau maior de pecado. Então, desde aquele momento, né, então, Pilatos procurava soltar Jesus. Ele não queria condenar Jesus à morte. Porém, os judeus, eles tinham uma carta na manga, né? O pessoal diz por aí. Eles tinham uma carta na manga e ele usou essa carta agora. Quando ele fala aqui no versículo 12, né? Final do versículo 12. Mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Irmãos, isso é uma coisa que Pilatos não estava disposto a fazer, era enfrentar César. Porque se César soubesse que ele inocentou ou soltou um homem que se diz rei, poderia ser uma ameaça política, ele com certeza ia perder o seu posto e perder as suas regalias, talvez perder até a sua própria vida, por soltar um inocente.
simplesmente soltar o inocente. Porque nós não estamos falando aqui da questão de crer em Jesus, porque ele não estava crendo, ninguém aqui estava crendo. Mas ele via que Jesus era o inocente. Ele poderia perder tudo por simplesmente soltar o inocente. Ele não estava disposto. Não estava. Bom, antes de querer julgar Pilatos, nós precisamos julgar nós mesmos. Será que nós teríamos disposição de perder tudo que nós temos por causa de uma pessoa? Para poder fazer o bem a alguém? Você perder todas as regalias, né? Tudo que você tem, por simplesmente fazer aquilo que é certo. Você tem essa disposição? Você teria essa disposição? Você tem essa circunstâncias, né? Bom, Pilatos era um incrédulo. Nós somos crentes. O Espírito Santo de Deus em nós. Pelas Escrituras deveríamos fazer. Mas você faria? Eis a questão. Você perderia tudo simplesmente para fazer o que é certo? Soltar um inocente? Mas nós devemos fazer certas autoavaliações. Porque se esse momento chegar, nós precisamos fazer o que é certo. Se um momento como esse chega em nossas vidas, é preciso fazer o que é certo. Pilatos, aqui ele estava acreditando que ele estava salvando, né, essa sua vida de regalias, né? Essa sua vida fácil, esse seu governo, esse seu império, né, essa sua posição importante. Mas, irmãos, ele estava perdendo a coisa mais importante que ele tinha. Mas que ele não enxergava, que era a sua própria alma. A sua própria alma. Era isso que ele não enxergava, que estava sendo condenado naquele momento. Sua alma. Mas a sua preocupação, a sua visão era somente para as coisas deste mundo, para as coisas que o seu olho viu. Aquilo que o seu olho não enxergava, para ele não tinha importância. Então, por isso, aquilo foi uma grande carta na mão dos judeus, o qual ele não conseguiu, Pilatos não conseguiu não fazer. Aquela carta, aquilo que os judeus falaram, realmente não tinha como ele lutar contra. Como diz os versículos, né? Versículo 13. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofos, em hebraico, Cabatá, e era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais, os sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Irmãos, os judeus aqui, eles fizeram, eu poderia dizer dessa afirmação deles aqui, né? A afirmação mais insincera, porém verdadeira. Deu para entender? Quando eles falam aqui, olha, não temos rei, senão César. Foi a afirmação mais insincera que eles poderiam fazer. Por quê? Porque eles odiavam César. Eles não gostavam do Império Romano. Muito menos do César. Eles odiavam. Porém verdadeira. Por quê? Porque Deus não era o seu rei. Eles não tinham Deus como rei de suas vidas.
Por isso, qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa poderia ser rei deles, poderia governar a vida deles, mas Deus não. Se Deus fosse rei da vida deles, eles não matariam o filho de Deus. Por isso foi uma grande verdade aquela que ele falou. Realmente, César, qualquer outra coisa, era senhor da vida dele. Mas Deus. Bom, pessoas assim nós iremos deparar constantemente. Onde uma vaca, um boi, um bode, uma estátua, uma pessoa, um carro, um objeto, qualquer coisa. É o seu Deus. Determina tudo na sua vida. Diz tudo sobre ele, mas Deus, que criou todas as coisas, para ele não. Para ele não significa nada. Não é o seu Deus. Irmãos, que nós estejamos sempre olhando para Jesus. E é o rei dos judeus. Não somente os gentios também. Rei do povo de Deus. O grande rei. Que estava aqui para ser crucificado, ser morto pelos seus súditos. E aqui mostrou grandemente a sua nobreza. Mostrou grandemente a quem ele é. Deus, Senhor e Rei. Aqueles homens não viram, não perceberam, mas ele era. Tem uma historinha, eu vou contar só para finalizar. Eu achei bem interessante. Mas é um conto irlandês de um rei que foi numa festa de um dos seus nobres. Esse rei chegou lá disfarçado, como uma pessoa humilde, pessoa pobre. Pegaram ele e levaram lá para o lugar dos pobres. Ele ficou lá sentado no meio dos pobres, né, nessa festa. E aí, alguém importante viu a forma como ele falava, a forma como ele se procedia, falou: opa, peraí, esse lugar não é aqui, não, peraí, vamos. Levou ele para um lugar mais decente, né? E ele ali conversando e tal, e o pessoal: peraí, mas esse cara é diferente. Olha a forma como ele fala. Olha as palavras que saem da boca dele, o porte dele. Não, peraí. Aí pensou que ele já estava entre os nobres. E aí, entre os nobres começando a ouvir as palavras de sabedoria dele, e falou assim: chefe, você fala como rei. Você não é rei? Se você não é um rei, você deveria ser um rei. Você fala como tal. Você age como tal. Aí ele tirou as suas vestes e se apresentou. Irmãos, Jesus, a forma como ele falava, os sinais que ele fez, tudo o que ele fez, pregando a palavra de Deus com autoridade, ensinando com grande autoridade, estava mostrando que ele realmente é. Porque as pessoas não viram. Quando nós atentamos para a palavra de Deus nos mostra quem realmente Jesus é. E as pessoas não atentam para isso. Que essas pessoas não sejam nós. E nós não façamos parte desse tipo de pessoas que não está preocupada com o que a palavra de Deus diz de Jesus. Jesus é Rei. Deus, Senhor. Abençoe. Deus abençoe a sua palavra.